Apareceu um projeto para a gente fazer aqui correndo, que é uma carroça elétrica. A gente ficou batendo cabeça, como a gente tem 2 semanas para montar e uma de teste para fazer tudo. A gente achou melhor pegar o diferencial do Chevette, que teria a largura quase próxima da charrete, e desenvolver um suporte que pegasse a furação original do Chevette e desse para a gente colocar a roda da charrete, que tem uma furação completamente diferente. Essa é a furação original do Chevette e a carroça é essa daqui, ó. Primeiro que elas são 5 furos aqui, né? Aqui são 4. E se você pegar um 4 por 100, um cubo normal, ó, você vê a distância que esse furo tem em relação ao que está aqui. Então, antes de começar tudo, a gente fez uma prova de conceito que acabou virando a peça, que é um espaçador. 3 chapas de 1/4 soldadas, um espaçador aqui no meio. A parte de trás, ela tem espaço para esses parafusos de meia. E a parte da frente tem um espaço para você conseguir colocar não só a porca, que é cônica, né? Tá vendo que tem o cônico aqui dentro, como você também conseguir colocar a própria chave para aperto, né? Aqui a gente acabou fazendo com a rosca mesmo, então a gente fez o furo, fez a rosca, apertou o parafuso e depois no final a gente dá um pontinho aqui, porque ele é um prisioneiro, mas como ele não tem a trava de um prisioneiro, a gente achou melhor dar esse pontinho nos parafusos. E aí a instalação ficou assim, ó. Esse aqui entra aqui, tem um detalhe também, peraí. Tá vendo que tem aqui, ó? Eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas aí a gente teve que fazer um recorte aqui, ó. Então tem aí num lado que você tem que colocar para ela passear bem na traseira. Se girar aqui, ó, tem esse pequeno recorte. Aí a gente pegou as porcas, que as pessoas podem falar que a gente estragou elas um pouco, e é um fato. Mas a gente teve que cortar aqui, essa aqui também tá mais claro, ó. A gente teve que cortar um pedaço, mas você ainda vê que tem uma rosca bem grande, tá vendo, ó, para ela. E a gente teve que cortar porque senão o parafuso ia sair para fora aqui, né? O parafuso normalmente ele é desse tamanho quase aqui. É bom ir pondo cruzado, né? Porque não tá tão bem alinhado. Mas ao contrário. Corta isso, Guilherme. Você vê que sobra bem pouco espaço aqui pra roda, né? E aí só uma coisa que assim, essa peça aqui, originalmente, quando você põe alargador, espaçador em carro, é prática ser de alumínio, né? Porque você não coloca um peso aqui na roda, porque fica muito mais fácil fazer essa usinagem dos dois lados do que um ferro bruto desse. Mas, cara, o custo de fazer de alumínio com uma peça que a gente usa um pouco também não vale. Agora aqui, ó, colocar a roda, ó. Então agora é como se ele nascesse aqui com a furação nova. E ainda tem um problema que essa parte aqui, ó, da carroça, ela precisa de um apoio aqui que tem esse travamento, que a gente fez bem, né, alinhado aqui. Mas também ela tem esse conjunto que bateria no tambor. Então esse espaçamento final que a gente acabou jogando essa placa por cima aqui, ela serve para dar um batente bem forte nessa chapa que é fina e também para aumentar um pouco o espaçamento para na hora que a gente for colocar a roda ela não pegar no disco aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica uma fresta muito pequena, ó. Quando eu aperto aqui, ela quase encosta umas partes, mas ainda não encosta. E aí a gente está usando o padlock aqui, que eu sei que para roda de carro não é a melhor opção, seria bom uma cônica, um outro tipo de solução, mas a ideia não é ficar tirando e pondo ela muito, né, que é uma coisa que estragaria a padlock, então é o que a gente se sente mais seguro por enquanto, é uma padlock. Depois, um segundo teste foi como que a gente pega o nosso motor, que é esse aqui, ó, esse motorzinho aqui, e coloca ele para tocar o diferencial do Chevette. Então isso aqui é o que é o diferencial mais ou menos que tá lá. E daqui para frente, ó, a gente vai construir toda essa parte. Então essa parte aqui primeiro, elas são 2 chapas de 1/4 que a gente soldou. A gente solda nesse tubo e aqui a gente fez um sistema bem simples, ó, para o motor poder articular e a corrente apertar. Basicamente a gente tem esse controle aqui, ó, que vai afastando o motor, pondo ele mais próximo para fazer o aperto da corrente. Outra coisa foi que no cálculo nosso aqui seria uma redução de 3 para 1, mas também a gente deixou pronto aqui uma coroa maior para ver se iria caber caso precisasse de mais redução. A gente acredita que não vai precisar, que vai ser só isso aqui. E a ponta que travaria a cruzeta do cardan, a gente botou ela presa no rolamento aqui, que essa peça aqui existe, né? E prendeu a coroa por cima aqui, travando os 4 parafusos dela mesma. Aqui vai um outro parafuso, aí depois a gente olha na peça pronta aqui melhor. Tudo que a gente está fazendo é achando que o diferencial do Chevette vai segurar e essa solução vai dar certo, assim, porque a gente não tem um plano B para fazer isso em 2 semanas. A gente pegou tudo de ferro velho, então o diferencial veio do ferro velho, que por sorte estava ok, só que os rolamentos todos estavam estragados, o carro não tinha freio nenhum. Então a gente fez uma manutenção completa de
todo o sistema de freio, trocou os rolamentos, não testou com carga ainda. E também essa manutenção de chevette e automotiva assim é uma coisa que a gente não tem a menor experiência. Então a gente está fazendo um pouco pela velocidade, sabe? A gente está indo para a construção do chassi. E para fazer isso, truque assim, para quem não tem scanner, tipo a gente, é você fazer fotogrametria, né? Então você enche o objeto assim de adesivos, de cores e tira, no caso a gente tirou umas 300 fotos. Tem alguns programas que você pode fazer, mas ele entrega uma geometria bem tosquinha assim, parece que é de barro. Mas para você ter uma base de modelagem é muito melhor. E aí com tudo isso pronto, a gente começou a montar um chassi em cima de tudo. Mas tá bem assim, vamos fazendo o chassi, daqui a pouco eu volto pro projeto. Porque senão você ficar muito no computador também, a realidade impõe umas coisas que no computador você não vê. Seguimos. O Romeuzinho pediu todas as medidas aqui para fabricação e agora eu vou passar pro nosso fabricator que vai construir o chassi em um dia. Então, vamos ver o que interessa. Começar a cortar o material. O material que vai ser usado, esses dois tubos, de 100 por 50, que eu vou fazer primeiro nas lateral da carroça, que nada mais nada menos que um zigue-zague. Tem todos os acabamentos, tudo, que é as medidas de 45 graus, mas naturalmente que corta tudo reto, depois eu faço os acabamentos de 45. Depois tudo cortado. Aí depois é só ir ponteando e alinhando tudo certinho, para no final ficar tudo no esquadro e reto. Mãos à obra. Vou facear a boca desse tubo porque o corte de fábrica vem torto. Olha aqui, ó. Tá vendo como tá fora? Quase 1/8 fora. Vou marcar a boca do tubo porque eu vou trabalhar com o meu esquadro que eu vou fazer. Eu não confio no esquadro da fábrica. 57. Muitos vão falar, por que não corta na policote? Quem tá fazendo sou eu. E aqui eu garanto pra você que é serviço de qualidade. Óculos. Resolvendo. Essa peça aqui, ela vai ter 45, ela vai ser assim. Por que você está preferindo cortar na mão assim em vez de usar policorte? Eu levo em consideração também pelo tamanho do disco dela, que às vezes pode dar uma oscilada na hora de cortar. A própria policorte não tem a precisão. Exatamente. Por isso que eu prefiro fazer na mão, porque cada corte que eu faço eu sei que vai estar no esquadro. E a gente tem uma serra lá também, fita. Tenho, a franho. Mas mesmo a serra de fita não vai... Querendo ou não, sempre sai um pouquinho fora. Até essa daqui pode sair um pouquinho fora. Mas essa daqui é bem pouco que ela sai fora e dá pra corrigir. Bem pouco na mão dele, né? Agora é os 45. Esses aqui, ó, é um 45 ao contrário. É 45 de comprido. Tá vendo? Trabalhar com o tubo em pé, o 45. Eu vou trabalhar com o tubo deitado, assim. Ah, Romeu, você falou que não é para tirar rebarba com disco de corte? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Você tá entendendo? É isso aqui, ó, que vai importar pra gente. Agora a gente vai pontear a peça. Eu vou fazer essa parte, que é maior. Aí eu vou fazer as duas assim primeiro, depois eu vim pro complemento aqui. E outro aqui, para não abrir. A ponteada da nossa primeira peça. Vou soltar um pouquinho pra vocês verem como é que ela vai ficar. Essa ferramenta aqui, ó, para quem não conhece, é a suta. Tá vendo? Pra que ela serve? Para fazer, achar o grau. Vai fazer um corrimão, vou lá na obra, pego o grau da escada e aí a partir daí eu começo a fazer o corrimão. Nesse caso aqui eu tô pegando isso aqui para não sair fora do grau que a gente quer. Nem levantar, levantou. Ficou bem travado. Vai ser isso, cara. Vocês estão entendendo? Olha lá, esse zigue-zague, ok? Então a gente começou a projetar um chassi bem simples, quase de uma caminhonete, né, de um caminhão. E agora a gente vai sair cortando todas essas peças de suporte de Forlink para o eixo aqui também. Então a gente vai usar esse eixo aqui de Forlink, que é um M14, talvez seja pequeno até, mas é o que a gente tem aqui. E a gente está desenvolvendo esses suportes aqui, né, para as barras que vão no chassi. É um Forlink, são 4 suportes. Então a gente fez tudo com chapa para cortar no plasma, ó. Esse e esse, se olharem entre o chassi, são essas peças aqui, ó.
só fiz uma preparaçãozinha rápida para elas terem um pouco de encaixe, sofrer menos ali na hora, né? Então com só um suportezinho de guia para depois o Romeu soldar ali. Pouca coisa desse do suporte. Preparei um planozinho de corte aqui. Na verdade isso aqui é só um lado, mas como é tudo chapa, né? O lado que você usa, você flipa. E agora vamos lá cortar. Então essa é uma plasma que a gente montou aqui mesmo, né? Ela nem usa a tocha, por exemplo, ela é uma tocha manual que a gente modificou, assim, é uma gambiarra, é uma tocha manual que está aqui dentro. Essa máquina plasma, ela já foi umas 4, 5 versões, assim. A primeira era toda feita com peça impressa, a segunda tinha só um motor nesse gantry aqui de movimento de Y, e agora a gente aumentou para poder colocar a chapa inteira, porque é muito mais barato você comprar a chapa inteira que nem a gente guarda aqui, ó. Isso aqui é nosso ouro, tesouro, maravilhoso. Então é muito melhor pra gente conseguir enfiar a chapa que tem 1,20 dentro da máquina. Então ela corta agora 1,50 por 1 metro e pouco. E aí, ó, vem ver umas modificações que a gente fez. A máquina é uma Hypertherm antiga, que é uma máquina super legal, mas ela já tem uns 15 anos, eu acho. Esse aqui é um S32, que a gente faz uma leitura de THC. Nossa. Então a gente consegue mandar a leitura de THC, ó. Deixa eu ligar a máquina só, pera um pouquinho. Pera aí que deu um pau aqui. Abre aí que deu pau. Deixa eu mostrar que deu pau. Ela tem algum PC velho, Mac 3, sempre dá uns BO aqui, ela perdeu a porta-com. Vou ver se ela vai voltar. Ligou. Então mostra aí agora aqui, ó. Então aqui, ó, não abriu o arco e eu leio dentro do Mac 3 também, ó. Eu tenho a minha tensão desejada. Vou ligar de novo a tocha aqui, ó. Sem abrir o arco, né, ó. Em tempo real a tensão. Então esse lance do THC é muito bom quando você vai cortar a chapa fina, torta, que ela vai compensando, assim. Mas se sua chapa tá mais ou menos plana e tal, o melhor é você nem usar THC, porque se você corta a peça em ângulo e quer corrigir essas coisas tortas, a peça vai virar tipo um skill nela, tipo, é como se você deformasse ela num plano. Então o ideal é tentar deixar a chapa plana e cortar sem fazer nada disso. Aí a gente tem uns truques aqui de deixar a chapa plana. Mas enfim, vou cortar a peça aqui, vamos ver o que dá. Aí de novo, como a máquina tem 2 motores, no começo tem que fazer sempre esse alinhamento, né? Porque ele vai só calibrar isso aqui, ó. Você vê que ela vem um lado, depois o outro. E agora eu vou ver se a peça vai caber aqui no meu corte. Então eu tenho uma macrozinha que simula a área de corte sem cortar. Eu tenho esse método de dry cut que a gente faz às vezes, que é cortar sem ligar a tocha para ver se cabe. Mas aqui eu vou ver se cabe tudo que eu quero pôr nela. E não coube, né? Agora o Gui que tá gravando vai me ajudar. Não, vou jogar ela para trás um pouco. Vamos ver agora se ela vai. E aí de novo, como a chapa vai ficando torta, o ideal é a gente ir trazendo ela para baixo. Com peso mesmo. Melhor ir pondo peso para ela alinhar do que você, tipo, querer fazer correções de código. Não precisa, saca? Vamos ver. Mais uma vez, vou dar uma melhorada aqui. Acho que é isso. E aí sempre tem um sensorômico aqui. Ele vai pegar a altura da chapa, mediu a altura, sobe. Ó, fizemos o corte, eu falei de pôr peso e tudo mais. Cara, tava super torta a chapa, mas eu acho que como a gente tem o Romeu aqui, tudo será resolvido. E aí, ó, pegar uma peça aqui qualquer, ó, mostrar pra vocês como é que tá. Vamos aqui no sol, ó. Chega aí. Ó, esse é o estado da peça quando ela sai. Essas rebarbas aqui, elas saem assim, só de bater, assim. Às vezes tem uns caras na internet que faz isso, eu não gosto muito, mas vou fazer porque isso aqui vai pra internet. Que joga ela assim, ó. Você já vê que começa... Opa, é mentira que eu troquei de lado, tá? Mas ó, só de bater aqui nos cantos já liberou, tá vendo? Ó? Mas isso aqui tudo vai... Você bate um pouquinho, qualquer coisa passa a lixadeira nesses cantos aqui e fica bom. E aí, teoricamente, essa peça não, mas ó, as peças de suporte reais, que eu acredito que é essa aqui, ó. Essa peça aqui tem um furo aqui que tem que ser passar um M12. Então eu acabo fazendo com 11 e deixo uma tolerância. E aqui eu botei também o furo M12 porque eu tenho um espaçador que a gente fez no torno. Na hora de soldar ali o Romeu vai explicar como é que a gente usa, é mais para achar um paralelismo perfeito. Você vê que o corte de cima é muito bom, ó. Pega aí, ó. Tá vendo, ó? O corte fica realmente assim... Tipo, óbvio, uma laser é 1000 vezes melhor, tá ligado? Mas você cortar aqui baratinho, não tem... Baratinho naquelas, mas você ter uma dessa assim... Você prototipar e cortar todas essas chapas, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não sei se vai estar pegando aqui. 14 minutos, cara. Em 14 minutos você ter todas. Aí agora eu vou pegar o desenho,
Vou girar ele pra cá, porque eu usei essa parte da chapa, né? Vou girar ele pra cá, ó, e cortar aqui. Isso aqui é só referente a um lado. Mas primeiro eu prefiro limpar e montar um lado, ver se tá tudo bem. Depois eu corto aqui que o ferro tá caro pra caramba. É isso, agora eu vou tirar tudo, limpar e aí a gente vai lá no Romeu montar.